pega o móvel, mas não aparece, né? Não é? Não. Foi. Vamos lá. Então, você não quer fazer sua pergunta para a gente começar? Eu já começo fazendo de conta que ninguém que tinha escutado sua pergunta. Tanto faz, mas tipo, basicamente a dúvida é como a arte entra para aumentar a sensibilidade do ser humano e como ela vê do trabalho em si. Como chega do trabalho à arte. A arte. Legal, vamos lá. Ó, essa é uma questão que o Lukács, na ontologia, não trabalha aprofundadamente, porque ele tinha feito na estética. Então, o que eu conheço sobre isso é o que ele diz na ontologia. Eu não conheço a estética. Mas eu tive uma vez num encontro com o Veda, lá na Argentina, e alguém fez uma pergunta dessa, eu falei, ó Veda, escuta o que eu vou dizer e vê se eu estou dizendo tem alguma besteira ou se tem alguma contradição com a estética. E quando eu terminei, ele falou, não, Sérgio, é exatamente isso, entendeu? Então eu fiquei mais seguro porque ele conhece a estética, né? Então, tá certo, não tem nenhuma, não tem, digamos assim, deve ter muita mediação que eu não conheço, mas o sentido geral deve ser isso, tá certo? Na ontologia certamente é isso, tá certo? Eu acho que não tem, eu acho que não tem muita dúvida sobre isso, sabe? Sobre essa questão da ontologia. Veja, como é que a coisa se desenvolve? Toda vez que você tem um ato de trabalho, ou toda vez que você tem um ato humano, deixa eu generalizar um pouco, tá certo? Toda vez que você tem um ato humano, você necessariamente tem um processo de objetivação de uma teleologia, lembra disso? Marcelo, para você isso é tranquilo? Teleologia, objetivação, tá. Então veja só, toda vez, para você também, né? Tranquilo. Então toda vez que você tem, para tu também, né? Eu já estava assumindo que estava só ela que não tinha vindo na vez passada. Então veja, na medida em que você tem um processo de objetivação de uma teleologia, você tem necessariamente o encontro de duas dimensões diferentes da realidade, que é a dimensão da subjetividade daquele indivíduo, ou daqueles indivíduos, aí nós estamos falando de subjetividades, tá certo? Daqueles que estão realizando o processo de objetivação, e você tem um encontro do que o mundo de fato é, e que a subjetivação está transformando. Então veja, a objetivação ela sempre opera uma síntese, sempre opera uma combinação, uma síntese, entre a subjetividade, quem está operando a objetivação, e o que de fato o mundo que está sendo transformado pela objetivação é. Tranquilo? Então, por exemplo, se você pegar o machado, né, famoso exemplo, se você pegar o machado, enquanto machado, ele é matéria natural, ele é madeira e pedra. Agora, se você pegar essa matéria natural, triturar, jogar no chão, não é uma machado, é a mesma matéria natural, não é machado. O machado é aquela matéria natural organizado a partir de um projeto que estava na cabeça de uma pessoa, que através de um processo de objetivação resultou naquilo. Então o machado necessariamente é uma síntese daquela subjetividade que operou a objetivação e o que o mundo de fato é, percebe? A madeira e a pedra. Então toda vez que a gente encontra um machado, você tem necessariamente nesse machado, você tem elementos daquela sociedade, daquela individualidade que deu origem àquele machado, que fez o machado. Então você pega o machado e você diz, olha, machado de pedra lascada simples ou dupla, isso significa que a sociedade era assim, era assado, né? Então, veja, isso faz com que toda vez que a gente encontra uma pedra, um machado, né, você diz, olha, aqui teve um ser humano, percebe? Porque, claro, tem que ter uma objetivação, para isso tem que ter um ser humano. Tranquilo? Então, veja, o processo de objetivação, ele necessariamente, ele faz a síntese dessas duas dimensões. Agora, vamos complicar um pouco isso. Imagina que é um processo de objetivação no meio de infinitos processos de objetivação que é a vida cotidiana da gente. O tempo inteiro a gente está objetivando. Tudo que a gente está fazendo, a gente está objetivando. Então você tem infinitos processos de objetivação. Num mundo que tem necessidades e possibilidades objetivas e subjetivas das mais diferentes ordens e que a gente está entrando em contato o tempo inteiro através da vida cotidiana. Então veja, você tem o tempo inteiro um processo em que aquilo que a gente é, do ponto de vista da individualidade, da subjetividade, dos valores que a gente tem, do que a gente pensa, está o tempo inteiro em contato, e um contato que resulta numa síntese, pela objetivação, está com o mundo no qual a gente vive. Então, se você pensar, por exemplo, né, vamos pegar um caso assim que é bem mais distante, mas, por exemplo, né, a gente deve legalizar o aborto ou não deve legalizar o aborto? Veja, essa é uma discussão, olha, nesta sociedade,
nós vamos legalizar o aborto ou não vamos legalizar o aborto? Claro, você tem 1000 argumentos científicos, religiosos, filosóficos, éticos, mas você tem também a individualidade do indivíduo. Vai dizer, olha, entre essas informações e a minha posição, eu prefiro isso, percebe? E chega um determinado momento em que isso que a individualidade do indivíduo joga um papel na escolha que ele faz. Pode ser uma escolha correta, uma escolha falsa, mais correta ou menos falsa, tá certo? Mas joga um papel naquilo que ele faz. Então você percebe que no processo de vida humana, o que os seres humanos sentem tem um papel muito importante. Não é um papel decisivo, não é o que determina a história, mas o que os indivíduos sentem tem um papel muito importante que faz parte daqueles elementos que interferem na escolha que o indivíduo faz para objetivar. Nessas circunstâncias, eu vou objetivar isso. Essa escolha, nessas circunstâncias, eu vou, em alguma medida, às vezes uma medida muito importante, tá certo? O que o indivíduo sente, o que o indivíduo pensa, o que o indivíduo, a emoção que o indivíduo tem, interfere. Tranquilo isso? Veja, tem um exemplo que sempre é dado nisso, porque é muito legal. Peguem 2 jogadores de xadrez, tá certo? Bom, falando de jogadores de xadrez, não é nós jogando xadrez, né? Que aí o acaso interfere muito. 2 jogadores de xadrez de elevadíssimo nível, tá certo? Veja, é raciocínio de um lado e raciocínio de outro. Essa pedra aqui faz isso, aquela pedra aqui faz, tá certo? Raciocínio, raciocínio. Mas se você pegar cada jogador de xadrez, tem um estilo próprio de jogar. E o estilo é a individualidade do cara. Numa determinada circunstância, que ele poderia fazer, sabe lá eu, 4, 5, 6, 7, 8 opções igualmente possíveis naquele ponto do jogo, que do ponto de vista da estratégia, da tática, são mais ou menos equivalentes, ele escolhe essa opção e não aquela. E isso tem a ver com a personalidade dele, tem a ver com o que ele sente, com a emoção que ele tem. Quando você tem um jogo lá de xadrez e o cara fica muito emocionado, o cara normalmente faz opções que ele não faria se ele não estivesse emocionado. E claro que dá emoção, né? Você vai ganhar um jogo, você faz uma jogada ruim, você faz uma jogada bonita. Claro que você tem emoção envolvida. Então, um dos treinamentos que o jogador de xadrez faz é tentar controlar as emoções, para poder ficar no plano, percebe? Então, tudo que a gente vai fazer, né, todas as escolhas que a gente vai fazer, de algum modo, às vezes de modo muito importante, às vezes de modo muito secundário, mas de algum modo tem interferência nas emoções, na sensibilidade, naquilo que a gente está sentindo naquele momento, ou mesmo no plano afetivo que a gente tem, olha, eu prefiro isso que aquilo, eu gosto mais disso que aquilo. Tranquilo até aí? Então veja, a primeira coisa que é importante para a gente entender isso é que, veja, se a gente fosse rigoroso, exato, preciso, tá certo? Assim, vamos dizer assim, da forma mais rigorosa possível, veja, não tem objetivação que não seja também a objetivação de uma emoção. Tá certo? Agora, veja, esse também tem que tomar cuidado, porque isso não quer dizer que a emoção seja determinante, às vezes até pode ser, mas que a emoção seja determinante, tá certo? Não é isso. Mas todo o processo de objetivação, necessariamente, ele tem um quanto de emoção envolvido no processo de decisão do que deve ser objetivado ou não. Até aí, tranquilo? Tá. Então, veja, todo o processo de objetivação, ele está articulado a um processo de exteriorização. E lembra que eu conversei com vocês na vez passada, que o que determina nesta relação o momento predominante é a objetivação. Né? Se você vive numa sociedade de pescadores, os indivíduos objetivam as atividades relacionadas à pesca, eles vão se desenvolver como pescadores. Se está numa sociedade camponesa, eles vão ser camponeses, tá certo? Então, a objetivação é que cria o espaço, as necessidades, as possibilidades de desenvolvimento das individualidades. Agora, cada individualidade é única, você nunca tem, tá certo? Então você tem um momento, né? E isso não cancela a singularidade de cada individualidade. Mas, percebe? É a objetivação que é o momento predominante na relação com a exteriorização. Tranquilo isso? Lembra? A exteriorização é a transformação do indivíduo, quando transforma o mundo. Então veja, nesse processo, como é que o indivíduo vai sendo transformado? Ó, quando você chega e você diz, lá que você está elaborando a teleologia, e você diz assim, ó, nessas circunstâncias é melhor fazer o machado. Veja, você nesse momento, você divide na sua cabeça, claro, você divide o mundo em duas partes. Aquilo que serve para fazer o machado e aquilo que não serve para fazer o machado. Se você decide, não, olha, eu vou fazer, sabe lá eu, uma cunha de barro.
Você divide o mundo em duas partes, aquele que serve para fazer a cuia de barro e aquele que não serve para fazer a cuia de barro. E claro que é na cabeça da gente, tá certo? E a partir daí você vai olhar para a realidade, você vai dizer o seguinte, olha, o que aqui serve, o que eu posso usar para fazer a cuia de barro ou para fazer o machado? Você começa, veja, a buscar os meios que você precisa para realizar aquela objetivação que você determinou que é importante, que você quer fazer. Tranquilo? Veja, como é que você vai escolher esses meios? Você vai dizer, ó, isto presta, isto não presta, isto dá certo, isto não dá certo, isto é bom, isto é ruim, isso é útil, isso não é. Mas isto presta, não presta, é bom, é ruim, é útil, em relação à finalidade que você tem, em relação à cuia ou ao machado. Então veja, o que você está dizendo? Você está dizendo, olha, o que existe no mundo, cada coisa que existe no mundo tem uma qualidade objetiva. A pedra é dura, a água é mole, tá certo? Cada coisa tem uma qualidade objetiva. Você tem uma finalidade na sua cabeça. Você começa a pegar o que deste mundo que tem qualidades objetivas, que qualidades que se adequam à finalidade que você quer realizar. Então você começa a estabelecer uma relação, que é sempre uma relação assim, ó, a qualidade do objeto, tal como ele existe em si, as propriedades que você quer que a sua objetivação lá no final tenha, e como é que esse projeto que você tem, essa finalidade que você tem, vai fazer com que esta qualidade do objeto seja útil ou não. Você percebe que é sempre uma relação entre o que o mundo é e aquilo que você está pensando fazer do mundo, né, via processo de objetivação. Tranquilo? Então veja, quando você começa a pensar no mundo, você começa a criar uma relação, que é sempre uma relação assim, ó, o que o mundo é e como isto que o mundo é pode servir à finalidade que eu tenho na minha cabeça. Percebe que você começa a estabelecer uma relação de outra ordem. Não é assim, olha, o que o mundo é o que o mundo é em relação à finalidade que eu tenho. E aí você olha para o mundo a partir da finalidade que você tem. Tranquilo? Isso o Lukács vai tirar, ele pega uma expressão do Hartmann, ele vai chamar de busca dos meios. Você vai atrás de encontrar os meios, a procura dos meios. Os meios para o processo de objetivação. Tá certo? O Marx, no livro primeiro do Capital, vai chamar isso de você escolher os instrumentos de trabalho que você vai usar naquele processo de trabalho. Você vai pegar a madeira, você vai pegar a pedra, você vai pegar, tá certo? Como é que você vai... Então, vê, quando você começa esse processo, você começa já a falar assim, olha, para que eu faça o processo de objetivação, eu posso cortar ou quebrar aquela madeira assim ou assado. O que você prefere fazer? Você prefere quebrar assim ou quebrar assado? Isso é uma escolha, percebe? Né? Quantas vezes você pode fazer, o resultado é o mesmo. Você vai fazer o arroz, você vai cortar cebola, você vai cortar o alho, você vai, tá certo? O resultado é o mesmo. Mas você pode começar cortando a cebola, começar cortando o alho, tá certo? Muitas vezes essas escolhas não fazem muita diferença. Às vezes podem fazer uma enorme diferença, tá certo? Mas tem, já nessa escolha puramente ideal, nem começou o processo de objetivação, o que o indivíduo está escolhendo tem a ver, em parte, com aquilo que ele prefere. Portanto, com a afetividade dele, com o que ele pensa do mundo, a emoção que ele tem, os sentimentos que ele tem, como ele percebe as coisas. Tranquilo? Veja, uma vez organizada a teleologia toda, né, bom, agora eu já sei qual é o projeto e eu já sei como eu vou fazer, eu já fiz a escolha dos meios. Uma vez feito isso, veja, você vai para o processo de objetivação. Quando você vai para o processo de objetivação, esta relação entre escolha, sentimento, conhecimento do mundo, etc., continua. Você pega a madeira, vou fazer o machado, você pega a madeira não se comporta exatamente como você imaginava. O que força você a falar, opa, frente a isso, o que eu vou fazer? Você tem que adaptar a sua objetivação. Então você adapta o projeto. Olha, eu tinha pensado em fazer assim, não vai dar certo, eu vou fazer assado. Percebe? Então o processo de escolhas dos meios, né, de você preferir algo que outro, tá certo? Isto tudo é um processo que continua durante o processo de objetivação. Mas agora com uma diferença importante. Você está em contato direto com o mundo que você está transformando. Enquanto antes você está só elaborando idealmente, você só estava pensando. Tranquilo? Quando você termina o processo de objetivação, imediatamente a primeira coisa que você fala é, deu certo ou não deu certo? Deu certo aonde, deu errado aonde? Funciona ou não funciona? Quão certo deu, como errado deu?
Quando você está fazendo isso, veja, você pega a sua finalidade inicial, né, a sua posição teleológica, e você tem o objeto realizado e você confronta os dois. E você diz, cargas d'água, olha, o que deu certo e o que deu errado. Veja, quando você está fazendo isso, você está dizendo, olha, isso deu certo, deu errado, aquele pensamento era verdadeiro, aquele pensamento era falso, aquilo que eu achava que era assim, é assado. Eu descobri no processo que tem isso que eu não sabia que tinha, tá certo? Então, quando você faz isso, olha, você está fazendo duas coisas. Você está avaliando o resultado final da sua ação e, ao mesmo tempo, você está avaliando uma série de coisas que você pensava acerca do mundo e que agora você pode pensar diferente. Ou porque você tem uma informação nova, ou porque você descobriu uma coisa nova, ou porque uma coisa que você achava que era assim, era diferente. Tranquilo? E, de novo, aí, veja, as emoções estão presentes. O sentimento vai estar presente, porque você vai dizer, olha, eu consigo perceber este detalhe na madeira, eu não consigo perceber aquele, né? Eu notei ou não notei tal coisa, eu percebi ou não percebi tal coisa, percebe? Então, de novo, não é, né? Normalmente não são só as emoções, os sentimentos, a capacidade de sentir o mundo que vai ser predominante, que vai determinar, mas você percebe que está envolvido, né? que é um elemento que está ali, tá certo? Então, veja, em todo o processo de objetivação, seja trabalho ou seja qualquer ação humana, você tem uma presença constante da sensibilidade humana, nas suas mais diferentes vertentes. Tranquilo? Eu estou pensando na emoção, eu estou pensando na sensibilidade, estou pensando na intuição, estou pensando nas preferências que o indivíduo tem, tá certo? Isso tudo, veja, está presente em todo o processo de objetivação, quer dizer, em todo o ato humano. Tranquilo? Yes? Olha agora que legal. Mas quando você está tendo o processo de exteriorização, no processo de exteriorização, isso também vai estar presente muito mais diretamente. Porque daí, veja, o processo de exteriorização acontece imediatamente na cabeça de um indivíduo, e a cabeça do indivíduo que pensa é a mesma cabeça que sente. Então eu estou falando da mesma individualidade. Você não tem, a cabeça não são dois compartimentos, né? Pensa e sente. São duas coisas entrelaçadas, né? Absolutamente articuladas. Então veja, quando isso vem para o processo de exteriorização, isso é ainda mais imediato, tem ainda menos mediação. Porque daí você está dizendo o seguinte, olha, veja, eu descobri que aquela madeira tem esta qualidade, e essa qualidade se manifesta porque, sabe lá, ela tem uma fibra assim. Toda vez que você enxergar uma fibra assim, você vai identificar com aquela qualidade, coisa que você não fazia antes. E toda vez que você encontrar essa qualidade, você vai pressupor uma fibra assim. Você percebe que sentir, ver essa fibra assim, está conectado ao conhecimento e identificar uma fibra assim, está identificado aquela visão, aquela imagem que você tem guardado na cabeça. Isso tudo está entrelaçado. Quantas vezes vocês já fizeram isso na vida? Será que a fruta está madura ou verde? Dá uma mordida. Né? O abacaxi, percebe? Né? Então, veja, o que você está, na verdade? Você precisa ter um sentimento para você ver, percebe? Isso vem do processo de objetivação. Isso a gente faz, né? Você pega um café, o café está bom ou está ruim, tá certo? Você tem que provar. O que é um café bom ou ruim? Bom, depende das escolhas, etc, mas tem um certo padrão médio das pessoas, que um café bom é assim, um café ruim é assim, tá certo? Então você percebe que essas coisas estão muito articuladas uma coisa com a outra. E se você pensar nas relações sociais, isso é ainda mais intenso. Né? Se vocês pensarem, um dia a gente discute sobre isso, mas se vocês pensarem, toda a evolução da humanidade, até surgir isso que é o amor sexuado individual, que o Hegel chama, que é o amor Romeu e Julieta, você tem um processo em que esta relação social só pode se desenvolver mediada pela sensibilidade de uma forma muito imediata, muito direta. Na medida que a sociedade humana vai se desenvolvendo, o sentimento entre as pessoas passa a ser um elemento importante para saber se as pessoas vão transar ou não e vão ter filho. Então a reprodução da espécie passa a ter como elemento importante, tá certo? Como as pessoas se sentem, como as pessoas se gostam. Você vai juntar esse DNA com este DNA, isso é mediado pela emoção, em muitos casos. Não necessariamente em todos, mas em muitos casos. Isso é uma completa novidade, não existia isso no passado. Tá certo? Então veja, quando a sociedade vai se desenvolvendo ainda mais, você passa a ter determinadas relações, determinados momentos da vida em que a sensibilidade passa a ser
passa a ser a coisa de primeiro plano. Se não necessariamente determinante, mas é aquilo que na vida cotidiana é a coisa que está em primeiro plano, que mais impacta, que mais pega. Então, quando a gente vem para o processo de exteriorização, você tem um processo de transformação do indivíduo que é muito articulado. Assim, em linhas gerais, quanto mais a gente conhece do mundo, então quanto mais eu consigo perceber as particularidades, as singularidades que o mundo tem, mais eu consigo trazer informação do mundo, portanto, mais eu consigo sentir do mundo. E quanto melhor eu sinto o mundo, mais eu consigo pensar, melhor eu consigo pensar o mundo. Então essas coisas estão muito articuladas. Mas, de novo, não é exatamente a mesma coisa. Uma coisa você, né, tem um exemplo que o Lukács dá que é super legal, que ele diz, uma coisa, compara um poeta e um astrônomo vendo um pôr do sol. O astrônomo está interessado em ver se saiu do solstício, está indo para o equinócio, ou seja, se está terminando o verão, está começando o inverno. Então ele quer saber se o sol está se pondo num ponto um pouco mais ao norte ou um pouco mais ao sul de onde se pôs ontem. Então ele está lá medindo, tá certo? O poeta está vendo aquele pôr do sol, aquela coisa maravilhosa, tá certo? E começa, sabe lá eu, fazer um poema sobre a beleza do pôr do sol, né? O privilégio de poder estar vendo aquele pôr do sol, né? Veja, os dois estão vendo o mesmo fenômeno social, o mesmo fenômeno natural, estão vendo exatamente a mesma coisa, e a relação que os dois têm é completamente diferente. Né? O astrônomo vai falar, pô, tá pôr do sol bonito, mas ele está lá medindo. E o cara não está nem interessado se é solstício ou equinócio, tá certo? O que interessa, percebe? Então, você tem determinadas relações que o ser humano estabelece com o mundo ao redor, que pode ser uma relação, pode ser o mesmo objeto, pode ser uma relação na qual o sentimento vai estar presente, mas de uma forma muito sob o controle e muito secundária, porque, claro, se você não enxergar o pôr do sol, você não mede, tá certo? Então a sensibilidade está presente. E do outro lado, que a emoção, a afetividade é o decisivo. Mas ambos têm que enxergar o mesmo pôr do sol. Tranquilo? Então veja, a primeira coisa para a gente entender essa questão da arte é a gente entender que a cabeça da gente, né, a consciência humana, ela é necessariamente, de novo, uma síntese de emoção e razão. Essa imagem que vem muito do século XX, desse século que a gente viveu e vive, né? Mas que pela primeira vez foi exposta dessa forma, cabal, assim, pelo Freud. A ideia que a gente tem, né, que você tem um núcleo racional e você tem um núcleo afetivo, né? E que essas duas coisas entram em confronto, essas duas coisas elas se chocam entre, né? E essa contradição tem que ser resolvida pelo superego, que faz a mediação dos dois, tá certo? Isso, veja, é o que o ser humano se transformou na sociedade capitalista. Essa sociedade capitalista pós-industrial, isso que a gente, pós-revolução industrial, isso que a gente vive, né? Pós-industrial é ruim, né? Que parece, né? Pós-revolução industrial, tá certo? Né? Essa sociedade que a gente vive, ela é tão alienada, a gente sofre tanto nela, a vida é tão desumana. Um dia a gente pode discutir melhor sobre isso, questão da alienação e tal, tá certo? Mas a vida é tão desumana, que para a gente conseguir sobreviver nesse mundo, a gente faz assim, ó, eu tenho que fazer uma série de coisas que a razão diz que eu tenho que fazer, porque a racionalidade do mundo impõe para mim. Então, vocês têm que ir na faculdade, tem que assistir aula, tem que, tá certo? Porque não é porque a gente escolheu, é porque o mundo impõe isso para a gente. Essa racionalidade desumana do mundo impõe para a gente uma certa racionalidade na cabeça. Nós temos que fazer isso, mas a gente se ferra. Então a gente assume isso como racional e faz. Mas ao fazer isso, provoca na gente uma dor tão grande, um sofrimento tão grande, que a tendência da gente é fazer, tá bom, eu faço, mas eu vou preservar um pedaço da minha vida, eu vou preservar um pedaço de mim, apartado disso, que vai ser onde de fato eu vou ser humano, eu tenho as emoções, eu preservo aquilo, percebe? Então, essa sociedade cindiu a gente, o Marx vai falar em citoyen e bourgeois, quebra a gente no meio. Você tem aquilo que você é do ponto de vista humano, e você tem aquilo que você é do ponto de vista social. Isso é uma contradição, porque a sociedade é desumana. Desumana significa o humano não tem lugar dentro, tá certo? A sociedade é anti-humana, é inumana, tá certo? Então, a gente vive numa sociedade humana na qual o ser humano não tem lugar dentro. Como é que os indivíduos sobrevivem a isso? Você pega todo o sofrimento, toda a dor que você tem e reprime, você tenta esquecer disso. E você vive o mundo da melhor forma que você consegue, sofrendo sempre, mas tentando colocar isso sob controle.
E depois você tenta guardar um lugarzinho para você, que vai ser a sua vida pessoal, as suas emoções mais íntimas, aquilo que de fato você pensa acerca do mundo, o que você de fato quer fazer, os seus sonhos, né? Você tenta preservar isso de qualquer forma, para que essa vida desumana não venha destruir. Então veja, isto não é uma característica da humanidade na existência toda dela. Isso é uma característica da humanidade pós-revolução industrial. Né? O inconsciente, o Lukács tem um texto sobre isso, eu nunca consegui encontrar de novo, mas eu li no Lukács, eu não li em outro lugar, e eu não tenho conhecimento suficiente para dizer que fui eu que produzi isso, tá certo? Então eu li em algum lugar e foi no Lukács, mas eu nunca mais consegui achar. O Lukács, ele diz que a primeira vez que você tem, veja, como é que você estuda a individualidade humana ao longo da história? Se só tem uma forma de estudar, tem várias formas, mas a forma principal de estudar é através das obras de arte. Tá? A obra de arte, eu vou dizer para vocês, a obra de arte é onde você expressa de uma forma mais direta e imediata as emoções humanas. Então, se você quer conhecer as emoções, né, que os indivíduos numa sociedade tinham, o jeito melhor que você tem de conhecer, ainda que é uma forma muito precária, mas é melhor, é através das obras de arte. Então, se você pegar as grandes obras de arte, você vai ver que o comportamento dos indivíduos nas grandes obras de arte, se você pegar as tragédias gregas, tá certo? Pegar Romeu e Julieta, tá certo? Pegar Shakespeare, pegar Cervantes, né? Todo o comportamento dos personagens é perfeitamente explicável por aquilo que está acontecendo na cena, por aquilo que está acontecendo no drama. Então, se pegar, por exemplo, o Dom Quixote, né? O Dom Quixote, tudo que acontece é explicado pela vida do Dom Quixote. Não tem nada misterioso no comportamento do Dom Quixote. Então, qual é a história dele? De tanto ler novelas de cavalaria, ele fica louco, tá certo? Ele vira o Dom Quixote. E no final da vida, ele é curado, quando ele está morrendo, ele é curado lá da loucura e diz, de fato, tudo isso aconteceu porque eu li as novelas de cavalaria. Então, para evitar, né, que aconteça com outras pessoas, o padre estava lá, que representa, na verdade, a Inquisição medieval, etc., queima as novelas de cavalaria, tá certo? Mas a causa são os livros que fizeram ele louco. Você percebe? Tem uma explicação, a história aconteceu por causa disso. A primeira vez que você vai ter uma obra de arte em que o comportamento dos personagens não é inteiramente explicável pela situação objetiva, portanto, que o indivíduo podia fazer uma série de coisas e faz isso porque o indivíduo escolheu, não é porque isto era o que a circunstância impunha e obrigava, vai ser uma peça do Ibsen, que chama As Três Irmãs. A heroína, a Nora, ela se destrói para salvar a família que estava em desagregação. E o processo de destruição da Nora, de autodestruição da Nora, tem uma série de escolhas que ela vai fazendo que só pode ser explicado pela emoção, pela sensibilidade que ela tem e não pelos fatos que estão acontecendo. Então, veja, esse é o primeiro indício que a gente tem da existência do que o Freud vai chamar de inconsciente. Se você pegar os personagens antes, eles agiam sem inconsciente. E a gente, claro, não tem nenhum outro elemento para dizer, olha, tinha inconsciente na Grécia. Percebe? O único elemento para valer que a gente tem, que são as obras de arte da Grécia, as comédias, né, as tragédias, etc. Veja, o inconsciente lá não está presente. Então, como é que você pode dizer que o inconsciente é algo universal, que está presente? Percebe? Não tem nenhum elemento histórico para dizer isso. Tem o Freud dizendo, né, o ser humano é assim, então sempre foi. Mas o que ele está fazendo é generalizar. O ser humano que ele conheceu na passagem do século XIX para o século XX, lá na Europa, ele está generalizando para toda a humanidade. Percebe? Mas veja, o Hegel fez isso, o Aristóteles, um dia eu falei, o Aristóteles fez isso, né, o Tomás de Aquino fez isso. Todo grande pensador na sociedade de classe, ele pega a essência da sua classe dominante e generaliza para toda a humanidade. Então, para Aristóteles, por exemplo, ser humano é ser senhor de escravo. Isso forever. Tá certo? Não é que hoje é assim, depois vai ser diferente para sempre. Para Tomás de Aquino e Agostinho, ser humano é ser pecador, é ter sido criado por Deus. Se vocês pegarem Hobbes, Locke, Rousseau, todos os iluministas, Kant, e de certa forma até Hegel, você já viu que ser humano é ser racional no sentido de respeitar o valor do dinheiro,
O louco é o cara que queima dinheiro, tá certo? Racional é o que não louco, é o que respeita o valor do dinheiro. O cara que é egoísta e que é proprietário privado, ele é burguês, ele quer. Isso é ser humano. Então, vejam, essa coisa que acontece, né, esse processo de generalizar a essência da classe dominante de um determinado momento histórico, na essência humana de toda a história, isso é muito frequente. O Freud fez a mesma coisa. Ele pegou o que ele identificou, né, no ser humano europeu, naquela passagem do século XIX e século XX, e generalizou para toda a humanidade. Mas não tem nenhum indício histórico que seja assim. Não tem nenhuma indicação que seja assim. Percebe? De fato é uma operação, é uma operação ideológica falsa, percebe? É uma generalização falsa. Então, essa ideia que a gente tem, né, que a gente é cindido, é uma ideia verdadeira, porque de fato a gente é. A gente vive uma sociedade de tal forma desumana que nos faz assim. Mas você percebe que isso não vale para todos os momentos históricos. E o ser humano não necessariamente é assim. Essa não é uma essência humana. Essa não é uma determinação insuperável da existência humana, nesse sentido de essência. Então veja, quando a gente vai analisar a função social da obra de arte, você percebe que a primeira coisa que a gente tem que ter claro é isso. Como que não tem nada que a gente faça que não está de alguma forma mediada por emoções, e como não tem nenhum processo de transformação do indivíduo, nenhum processo de exteriorização, no qual, neste processo, as emoções de alguma forma não estejam presentes. Tranquilo? Veja, o que é importante vocês terem claro, o fato da emoção estar presente não quer dizer que ela é determinante sempre. Algumas vezes ela pode até ser, percebe? Mas não é sempre. Na maior parte das vezes ela não é determinante, ela vem no meio de uma série de elementos e outros são determinantes. Sabe, você escolhe, ó, eu vou fazer um machado, porque eu preciso, preciso abrir o coco, eu vou fazer um machado. Você percebe que aí tem uma determinação objetiva muito mais dura do que a subjetiva. Você tem um coco, você precisa abrir o coco, você tem uma tarefa, então veja, se você não tivesse o coco, não tivesse essa tarefa, não era o machado que você ia escolher. Percebe? Mas isso não quer dizer que a emoção não esteja presente de alguma forma. Agora, algumas vezes, a emoção é decisiva. É a primeira escolha, tá certo? Olha, sabe lá eu, por que você vai namorar fulano tal, por que, sabe lá eu, olha, sabe lá, eu gosto de pintura, por que eu gosto de pintura e o Lamarck, meu amigo, gosta de música. Percebe? São preferências, e não dá pra você dizer, ó, ele gosta de música mais humano, o sujeito, o Serginho gosta de pintura, mas não é assim que as coisas funcionam, percebe? Né? E aí é uma escolha que é uma escolha em que a emoção tem um papel muito grande. A preferência do indivíduo tem um papel muito grande. Até aí, tranquilo? Tranquilo? Deixa eu pegar uma outra relação. Lembra quando eu estava falando para vocês da busca dos meios? Lembra? Teleologia, que você está escolhendo, né? Quando você está fazendo a busca dos meios, veja, tem um elemento que é extremamente importante. Quando você está realizando a busca dos meios, a procura dos meios, você está dizendo assim, ó, eu quero fazer o machado, porque amanhã ou depois eu quero abrir o coco dessa forma. Veja, você está fazendo uma escolha que de alguma forma se refere a como você quer que o futuro seja. Quando a gente diz, olha, você é a favor ou contra o aborto, vamos legalizar ou não vamos legalizar o aborto? Quem está dizendo sim e quem está dizendo não, tem como critério o que quer que a sociedade seja no futuro. Tranquilo? Então veja, toda vez que você está fazendo um processo de escolha dos meios, toda vez que você está dizendo, olha, eu vou realizar este processo de objetivação, toda vez que você está elaborando uma determinada teleologia, você tem o que você espera que o futuro seja, como resultante desse processo de objetivação, você tem isso como elemento muito importante. O futuro, o que a gente quer para o futuro, joga um elemento importante nas escolhas que a gente está fazendo para fazer essa objetivação e não aquela. Tranquilo isso? Veja, na escolha do futuro que a gente tem, a afetividade da gente está sempre presente. Quando você diz, eu quero um futuro assim ou não assado, você pode ter todas as justificativas, e deve ter, ideológicas, políticas, econômicas, científicas, filosóficas, práticas, mas também tem um elemento, olha, eu quero que seja assim. Também tem uma posição afetiva do indivíduo frente a essa escolha. Tem um afeto envolvido nisso. Tranquilo?
Então você percebe, veja, até que ponto viver para o ser humano é sentir, é ter emoções. Eu não estou dizendo que a vida se restringe a isso, óbvio, mas você percebe que dificilmente você vai ter algum momento da sua existência, né? O indivíduo vai ter algum momento da existência dele que não seja permeado pelas emoções. E que, portanto, veja, aquilo que ele está objetivando, de alguma forma, é tocado pelas emoções. E, portanto, o resultado das objetivações, de alguma forma, incorpora as emoções, os sentimentos que ele está tendo. Então, isso aparece na vida cotidiana, aparece na vida objetiva. O que a sociedade é, em larga medida, ou em alguma medida, é porque os indivíduos sentiram isso assim ou assado naquele momento histórico. Legal, né? Pensem, quer ver? Deixa eu dar um exemplo mais claro para vocês. Veja, eu já contei para vocês da Batalha de Valmy, não contei? Nunca. Tem alguém aqui que não conhece a Batalha de Valmy? Tá, então eu vou contar melhor. Veja, como é que a coisa acontece? Essa Batalha de Valmy é uma coisa incrível, muito legal. Tem um momento da Revolução Francesa que é logo antes do rei perder a cabeça, tá certo? A Batalha de Valmy é o último grande episódio antes do rei perder a cabeça. Tem uma série de coisas antes. Essa série de coisas antes que estão acontecendo nessa primeira etapa lá da Revolução Francesa é fundamentalmente o seguinte: o rei está fortalecendo a sua aliança e está agindo cada vez mais explicitamente para ajudar os setores contra-revolucionários. E do outro lado você tem os setores revolucionários, setores sociais, agremiações políticas, não era um partido ainda, mas você tem os jacobinos, os girondinos, tá certo? Né? As agremiações, então, elas vão cada vez mais claramente se contrapondo e vão se distinguindo cada vez claramente, e vai ficando cada vez mais claro o campo da contra-revolução e o campo da revolução. E nesse cenário, tá certo? Chega um determinado momento que a Inglaterra entra na jogada. Porque a Inglaterra está realizando sua revolução industrial e o que a Inglaterra não quer é um outro país capitalista, industrializado, desenvolvido para concorrer com ela. Então ela quer que ela fique o país capitalista desenvolvido e que os outros continuem feudais para ela explorar à vontade. Então ela se alia com toda a contra-revolução europeia para massacrar a Revolução Francesa. Então o que eles fazem os ingleses financiam e dão tecnologia que eles podem dar de canhão, armamento, etc., para montar o maior exército que a Europa já tinha colocado em campo. Coloca para chefiar esse exército o melhor general que existia na Europa naquele momento, o general Bruhy. E com isso eles invadem a França pelo sul e pelo norte, que é para massacrar a revolução. O rei, que estava dentro da França, tá certo, coloca para chefiar o exército francês generais contra-revolucionários, para entregar o exército francês, e escreve cartas para o general Bruhy dizendo qual era o plano de campanha do exército francês, aonde que ia, qual era a coisa forte do exército, fraca, etc, qual a ordem que ele tinha dado para o general para fazer assim na batalha. Percebe? Então, quando o exército francês se confronta com o exército invasor, o exército francês tinha perdido antes de começar o combate. Ele é destruído antes de começar a guerra, tá certo? E o resultado disso é que fica um exército, eu não me lembro, são 80 mil soldados, 100 mil soldados, gente paredel para aquela época, com uma artilharia fornecida pela Inglaterra, que era uma artilharia de primeira, tá certo? Um exército extremamente organizado, o melhor general que a Europa tinha, e entre eles e Paris tem o rio e uma ponte que fica na vila de Valmy, só, tá certo? E o Bruhy, para não deixar a população massacrar o rei, que estava em Paris, né, para não deixar a população invadir as tulherias e massacrar o rei, ele diz, olha, se vocês tocarem num fio de cabelo da família real, a gente bombardeia Paris que não deixa pedra sobre pedra. Ele tinha canhão para isso, tá certo? Veja, nesse dia, quando chega a notícia da derrota lá do exército francês, e que mais 4 ou 5 dias o Bruhy estava entrando em Paris, 4 caras, olha que coisa maluca, o papel do indivíduo na história, 4, não foram 5 e não foram 3, tá certo? 4, Marat, Robespierre, Danton e Hebert, 4, tá certo? Eles começaram a correr Paris em desespero, e dizia para pessoal, pega o que vocês tiverem de armamento e vão para Valmy, que a gente tem que enfrentar o exército invasor, não pode deixar de chegar até aqui.
E a população começa a ir para Valmy com o que tem, né? Ancinho, machado, que tem de casa, uma espada velha, não sei das quantas, tá certo? Começa a ir para Valmy, e vai, e vai, e vai. Veja, não tem treinamento militar, não tem organização, não tem nada, não tem hierarquia, não tem capitão, sargento, general, nada. Eles vão indo para Valmy, vão indo, tá certo? E aí, quando eles chegam em Valmy, eles também não têm ideia do que fazer. Então, uma parte passa de um lado da ponte, outra ponte, e ali vai juntando ao redor da ponte o pessoal que está chegando, tá certo? O Blue, informado pelo rei do que estava acontecendo em Paris, sabe que ele vai enfrentar um populacho ali na ponte. Então ele prepara o combate para massacrar o populacho. Ele fica em cima de colinas, então o exército dele fica no lugar mais alto, ele se coloca numa colina que ele enxerga o campo de batalha todinho, coloca a artilharia no lugar que ela tem o alcance para bombardear o que quisesse bombardear, coloca a cavalaria na entrada do vale para a cavalaria fazer o cerco. Veja, coloca, não tinha como o exército invasor perder aquele combate, tá certo? E naquele momento, né, o combate sempre começava assim, isso vai valer para todo o período napoleônico. O combate sempre começava assim, exército se colocava contra exército que se colocava, aí vem dois, né, ou generais, ou oficiais de alta patente, se encontram no meio, tá certo? E marcam horário para começar o combate. E a regra do combate naquela época é, você não bombardeia com canhão o general inimigo, você tinha alcance para isso, mas você não bombardeia o alto comando inimigo, né? Então, porque classe dominante não mata a classe dominante, tá certo? Você mata o populacho que está embaixo, mas os generais de lá e os generais da cá, eles não se matam, tá certo? Então, veja, se marca. Então, por exemplo, a batalha de Waterloo, que o Napoleão perde, eles marcam para começar às 9 horas da manhã. Tá certo? Então Napoleão, antes das 9 horas da manhã, atravessa a cavalo, tá certo? As tropas francesas que urram, né? Depois o Wellington atravessa a cavalo, tá certo? Né? E aí começa o combate, tá certo? Então veja, essa vez não vai acontecer isso, porque aquele populacho ali, ele vai, quem vai? Tá certo? E lá no meio, né? Então ninguém sabe como, isso que eu estou contando para vocês, a gente sabe, porque o Goethe, aquele escritor alemão, estava junto do general Blücher, lá no alto comando, e ele, no alto comando invasor, e ele escreveu na caderneta de campo dele. Então a gente tem as anotações do Goethe da Batalha de Valmy. Então isso que eu vou contar para vocês é o Goethe contando. Aí o que vai acontecer, né? Sem que ninguém mande ou ordene, tá certo? Um determinado momento, alguém do populacho berra, atacar! E o populacho ataca, tá certo? Veja, o exército estava mais do que preparado com a artilharia. Começa o canhoneiro, tá certo? Mas aí, quando aquela população começa a correr em relação ao exército invasor, veja, você vai correndo, os mais rápidos vão para frente, vão vindo para o meio, os mais lentos vão ficando para trás, aquilo forma uma cunha. E eles bateram na infantaria do exército invasor, que era a primeira linha, tá certo? E quando eles bateram, aí começa o combate para valer. Veja, o exército invasor era formado das forças da reação europeia, senhores feudais nobres, que viviam de explorar os servos. Os servos eram soldados do exército invasor. Então, para você obrigar veja, o servo não tem nenhum interesse em morrer para defender o senhor feudal que explora. Então, ele só combate se ele for obrigado. Então, para obrigar o servo a combater, você coloca o servo numa linha assim, né, um servo do lado do outro, e você coloca oficiais armados atrás dos servos para obrigar o servo a combater. Então, você tem uma linha, você tem os oficiais para matar o servo que fugir, tá certo? Bom, vem aquela linha, rompe, né, bate, rompe essa linha de servo, e eles se esparramam por trás, atacando tudo que eles encontram, os oficiais inclusive. Os oficiais, sem a proteção daquela linha de servo na frente, os oficiais fogem. Os oficiais fugindo, né, o servo puxa o carro. Então isso dissolve a infantaria do Blücher rapidamente. Sem ninguém comandar, sem nada, tá certo? Uma parte daquele populacho começa a correr em direção ao alto comando. Vê lá em cima lá da colina, tá certo? E vai para cima. Os generais, vendo aquele populacho chegar correndo, os caras não têm defesa nenhuma, né? Lembra, eles estão com plumas, tá certo? Eles não têm defesa nenhuma, tá certo? A defesa é o que está lá embaixo. Eles estão lá não é para combater, é para comandar o combate. A classe dominante não produz, né? Ela comanda a produção. No combate ela não combate, ela comanda, tá certo? Então o que acontece é que eles saem correndo.
Bom, ao eles saírem correndo, o exército inteiro vê o alto comando batendo em retirada. O que os caras vão fazer? Desmontou o exército inimigo. Então, em poucas horas, aquele populacho tinha vencido o exército mais poderoso que a reação era capaz, né, que a contra-revolução era capaz de colocar em campo. Destruíram os negros, tá certo? E o resultado disso, então, é que quando, né, bom, eles ganham o combate, né, e eles prendem, não conseguem prender o Bruria, que foge, mas eles prendem o cavalo do general Bruria. E no alforjes do general Bruria, eles encontram umas cartas do Luís XVI, entregando o exército francês para o exército invasor. Então veja, eles voltam para a França, primeiro, sendo o exército mais poderoso da Europa, eles derrotaram o exército mais poderoso da Europa, tá certo? Segundo lugar, com a prova que o rei era um traidor, não tinha dúvida. Né? Eles voltam com as cartas do Luís XVI espetado numa lança e cantando a versão mais radical da Marselhesa, né? Alô, Zafanda, lá, patrona, vamos filhos da pátria em armas, tá certo? Você vê lá, agora já essa versão que tem hoje é a versão mais moderada que tem. Mas tem em livros da história, como a Marselhesa vai se tornando mais radical, conforme a Revolução se radicaliza, e mais dócil, conforme a Revolução vai sendo domesticada. É muito legal isso. Nesse momento você tem uma das versões mais radicais, tá certo? Eles voltam para a França, eles voltam para Paris, e a questão é, o rei é um traidor, ninguém tem dúvida disso. Então não se trata de decidir se o rei é um traidor ou não, isso está estabelecido. A questão é, nós vamos matar o rei ou não? O que nós vamos fazer com esse rei? Isso é decidido em praça pública. É organizar um julgamento do rei público, tá certo? O Danton é o acusador, o rei tem os seus defensores, o julgamento demora um tempão, tipo um dia, uma noite, tá certo? É uma coisa longa. O Danton termina completamente rouco. E a linha de ataque do Danton é, o rei só serve para duas coisas, morrer ou trair, não serve para outra coisa. Ou mata o rei, ou deixa o rei vivo, ele vai trair a revolução o tempo inteiro. Se é para deixar o rei vivo, bom, então vamos acabar com essa história, devolve tudo para a nobreza mesmo, vamos voltar para a contra-revolução, porque não tem o menor sentido. Veja, a população vota a guilhotina do rei, vota em praça pública, guilhotinar o rei, a rainha e toda a família real, inclusive os filhos. Porque se você guilhotina toda a família real, não tem mais herdeiro direto. E se não tem herdeiro direto, 5 ou 6 caras começam a brigar entre eles, você divide o campo da contra-revolução. Quando teve a Revolução de 17 lá na Rússia, em 18, quando começa a Guerra Civil, o governo bolchevique fuzila toda a família real. A família real morta, o campo da contra-revolução, não lembro, na Rússia, eram 4 ou 5 caras que começam a brigar e conspirar entre si para ver quem é que vai ser o próximo czar. Você divide o campo da contra-revolução, tá certo? Então, a população decide. Veja, nessa decisão da população, você tem um elemento afetivo, você tem um elemento, o que a gente quer da França? Veja, o que a gente quer, o que a gente deseja, qual é o nosso desejo, o que a gente quer. Então, analisada a situação, pensada a situação, você ainda tem uma decisão a ser tomada. O rei é um traidor. A gente quer uma nação com rei ou sem rei. Que nação a gente quer? Percebe? Então, até quando você tem uma decisão histórica desse porte, o que os indivíduos sentem tem um peso. Percebe? Não cancela as outras determinações. Mas se percebe que o que os indivíduos pensam tem um peso. As sensações e os sentimentos têm um peso. Então veja, quando a gente está tratando da reprodução social, tratando da vida humana, necessariamente você está falando de emoção e sentimento o tempo inteiro. Veja, essa é uma dimensão incancelável. A expressão que Lukács usa aí é inexorável, tá certo? É uma dimensão impossível de ser extinta da existência humana. Não tem existência humana que não tenha alguma dimensão afetiva, às vezes com um peso muito importante. Tranquilo? Então veja, a gente não conhece nenhuma sociedade humana, por mais primitiva que a sociabilidade seja, a gente não conhece nenhuma que não produz obra de arte. Nenhuma. Toda vez que você encontra uma civilização, por mais primitiva, se você tem alguma informação melhorzinha, aparece a obra de arte. Não tem nenhuma civilização, nada, nenhuma sociedade humana, pelo menos que a gente tenha descoberto até agora. Vai que descobre daqui a 15 dias e no próximo encontro eu tenho que falar, ó pessoal, descobriram uma, tá certo? A arte aparece em tal momento da vida humana.
Mas até o momento que a gente tem de história é que quando surge o ser humano, surge a obra de arte. Isso vale inclusive para o Homo floresiense, lembra que vale até inclusive para o Homo floresiense, né? Aparece o ser humano, aparece a obra de arte. E aí eu vou falar a conexão de obra de arte com um sentimento que eu não falei ainda, tá certo? Mas percebe? Não tem como acontecer nada na existência humana que de alguma maneira não seja permeado por emoção. Tranquilo até aí? Veja, qual que é qual é um dos grandes problemas que a reprodução social tem? Não sei se é problema, mas uma determinação que pode ser problemática ou não, mas veja, a reprodução social, e aí quando eu estou falando de reprodução social, eu estou pensando desde as sociedades mais primitivas até a nossa sociedade mais desenvolvida, tá certo? A reprodução social, desse modo mais genérico, ela é necessariamente desigual. Por duas razões, ou três razões. Primeiro porque o resultado da objetivação, né, você transforma o mundo, você produz necessidades e possibilidades que continuam agindo no mundo. Então você produz o que a gente vai chamar um período de consequências, que ele vai se desdobrando ao longo do tempo e que você não tem como controlar totalmente a priori. Você faz um machado, você fez um machado. Claro que você tem um certo controle sobre o machado, você pode destruir o machado. Não quero mais, não presta, tá certo? Você pode destruir o machado. Mas veja, ao fazer o machado, a humanidade deu um passo importantíssimo para, sabe lá colocar um foguete na Lua. Mas o cara que fez o machado não tinha a menor ideia do que ele estava fazendo isso. E se a humanidade não tivesse chegado na Lua, o machado não tinha esse significado, tinha outro. Então você percebe que quando você faz um processo de objetivação, você desencadeia uma série de nexos causais, isso é o CACS, nexos causais, tranquilo? Relação de causa e efeito, uma série de nexos causais que, teoricamente, né, do ponto de vista mais abstrato, é infinito, isso se conecta com a história e vai embora. E claro que quem está objetivando não pode ter total controle disso. Você tem algum controle do início, depois você não tem total controle disso. Lembra que a gente estava falando que, né, começa a Revolução Industrial, você começa a fazer o aquecimento global. A gente não tinha ideia do que estava fazendo isso, mas esse era o nexo causal que estava sendo detonado pela Revolução Industrial. Tranquilo? Então veja, por um lado, o desenvolvimento vai ser desigual, porque as consequências, elas vão se desdobrar no futuro de uma forma que a gente não tem controle. Então, aquilo que a gente está fazendo hoje, que pode ser útil, pode ter uma consequência danosa lá no futuro. Ou pelo contrário, pode ter uma consequência maravilhosa, que a gente não esperava, que joga a gente para frente. Isso por um lado. Então você tem, veja, cada ato humano vai detonando nexos causais e isso vai gerando, tá certo? Novas relações e necessariamente uma coisa avança mais do que a outra, avança menos do que a outra. Você tem um obstáculo aqui, você tem um ganho ali. Isso vai impondo uma certa desigualdade no processo de desenvolvimento. Segundo lugar, porque os indivíduos são sempre singulares, portanto são sempre diferentes entre si. Então, um indivíduo se desenvolve mais nesse sentido, aquele no outro sentido, tranquilo? E além disso, porque o processo de desenvolvimento social, ele vai gerando contradições e em vários momentos essas contradições podem jogar a humanidade para frente ou pode frear o desenvolvimento humano. Então você pegar o desenvolvimento dos modos de produção, por exemplo, pega a sociedade escravista. A sociedade escravista, ela necessariamente tem que se expandir, porque o escravo é um trabalhador tão improdutivo e você, para obrigar o escravo a trabalhar, porque o escravo, dependendo do que ele produz, ele vai receber o mínimo hora. Então, se obrigar ele a trabalhar, você tem que tratar ele como se fosse um cavalo, um boi, um chicote. E isso significa, veja, que você não consegue aumentar a produtividade que o escravo tem. A única forma do senhor escravo ficar mais rico é ter cada vez mais escravo, ter cada vez mais terra. Para isso, toda a sociedade baseada no modo de produção escravista, ela tem que ser uma sociedade imperial, o império, ela tem que se expandir. O problema é que para expandir, o custo de manter o território conquistado aumenta mais rapidamente do que a riqueza que os escravos produzem. Então, o exemplo é sempre assim, para conquistar um pedaço de terra você precisa de 20 soldados, para conquistar outro pedaço de terra você precisa de mais 20 soldados, mas aí você precisa de mais soldados para fazer a comunicação, levar o abastecimento. Então, o exército, o Estado, a burocracia, os recursos, crescem, o custo cresce mais rapidamente do que a riqueza, do que a produção de riqueza. Então, se em um determinado momento que a sociedade cresce, o custo é maior do que a riqueza, não tem como manter toda essa estrutura de dominação, pronto, você não paga o exército não reprime mais o escravo, desorganiza a economia, tá certo? Então,
todo o império escravista, ele tem assim, ó, a Babilônia, expande e crise, né? Egito, expande, depois Pérsia, depois Grécia, depois Cartago, depois Roma, tá certo? Então, todo o império escravista tem essa determinação. E isso significa, por que ele está falando isso mesmo para vocês, Du? Ah, sim, isso significa, às vezes, que você vai gerando contradições, e essas contradições, às vezes, impedem o desenvolvimento. Então, você tem a Babilônia, aí você tem um baita período de crise, você tem um processo até de involução das forças produtivas, na Babilônia, depois expande o Egito. Então, veja, o desenvolvimento humano, tem outras questões também, mas essas são as três mais importantes. O desenvolvimento humano é necessariamente desigual e contraditório. Tranquilo? Não tem nenhum desenvolvimento, nem da individualidade, nem da sociedade, nenhum processo social que não seja desigual e contraditório. A gente, enquanto individualidade também, a gente não se desenvolve a totalidade da individualidade, se desenvolve uma parte, depois outra, o indivíduo desenvolve mais uma, todos nós, desenvolvendo mais um aspecto da individualidade que o outro, tá? Isso gera contradições afetivas, tá certo? Alegrias e dores, né? Então, veja, não tem processo que não seja desigual e contraditório. E na sociedade, tá certo? Então, tem duas questões que a sociedade tem que enfrentar para dar conta dessa desigualdade de tal forma que na vida cotidiana os indivíduos possam agir de tal maneira que contribua para a reprodução daquela sociedade. E pode ser contribuir para reproduzir o caráter alienado dessa sociedade, ou pode ser que contribua para reproduzir o caráter não alienado da sociedade. Tá certo? Mas que o indivíduo tem que contribuir, né, para que a sociedade continue sendo o que ela é, nesse sentido. Veja, o primeiro é, os indivíduos eles têm que ter um conhecimento mínimo necessário, que equivale mais ou menos ao que a humanidade descobriu até aquele momento histórico, para que eles sejam capazes de objetivar objetivações muito parecidas. Então, se você pegar, por exemplo, você vai construir uma casa, você pega os operários, eles têm uma ideia muito aproximada do que é construir uma casa. Então eles sabem como fazer a massa, eles sabem como fazer o tijolo, eles sabem. Se você tivesse uma realidade que assim, ó, um cara sabe fazer a massa, mas outro cara não tem ideia do que é o tijolo. Outro cara sabe como usar o martelo e o prego, outro cara não tem ideia do que é martelo e prego. Você percebe que é impossível um processo de objetivação coletiva. Você só pode ter uma divisão social do trabalho, tranquilo? Né? Só pode ter uma divisão social do trabalho se os indivíduos que estão participando tiverem um conhecimento bastante aproximado daquilo que eles estão fazendo. Aí eu digo, um conhecer muito parecido que o outro conhece, tá certo, daquilo que está sendo feito. Eles têm que ter um conhecimento comum, que seja de fato comum a todos eles. E ao mesmo tempo, isso não cancela, claro, a individualidade de cada um aceita tijolo melhor do que o outro, faz a massa melhor do que o outro, um prego melhor do que o outro, mas todo mundo sabe o que é prego, o que é martelo, o que é enxada, o que é cimento, o que é areia, o que é... Percebe? Tem que ter E para sistematizar este conhecimento, e para que esse conhecimento se torne disponível, né, de uma geração para outra, e para os indivíduos de uma mesma geração, um dos instrumentos mais importantes é a ciência. O que a ciência acaba fazendo, uma das funções sociais que a ciência tem, é possibilitar que os indivíduos tenham o máximo conhecimento, que a humanidade chegou num determinado momento histórico, o máximo conhecimento necessário para você viver essa vida cotidiana. Então, por exemplo, hoje em dia todo mundo sabe como trocar uma lâmpada elétrica, a maior parte dos indivíduos sabe como consertar um circuito elétrico mais primitivo, todo mundo sabe o que você pode fazer com energia elétrica, não ninguém vai tacar a mão, tá certo? Né? Você pega um nenenzinho, a primeira coisa que você vai fazer, não coloca a mão na tomada, isso não pode, tá certo? Veja, você tem um certo conhecimento. Se vocês pensarem há 4 ou 5 gerações atrás, mais ou menos isso, veja, a humanidade não tinha ideia do que era energia elétrica. A energia elétrica existia em laboratório de cientista maluco. Então, percebe? Se você for um pouquinho para trás, a humanidade não tinha nem ideia, né, que tinha micróbio, que tinha fungo, que tinha, percebe? Fungo tinha, né, mas que tinha esporo, tá certo? Veja, você tem um determinado nível de conhecimento da vida cotidiana, para que você possa viver nessa vida cotidiana, que pressupõe que você tenha uma certa mediação social, um complexo social, que seja encarregado de transmitir isso na vida cotidiana. Então, quando a gente, com 7 anos de idade, começa da ciência, eu não me lembro como é que está hoje, mas na minha época era assim, você começa com ciências, aí você aprende que tem as ciências naturais, tem as ciências sociais,
Depois, no terceiro ano do primário, você começa a estudar física, biologia e química. Então, olha, a física é do inorgânico, a biologia da vida, a química é do inorgânico. Aí então, você tem um processo de aprendizado que vai sendo, que é resultante dessa sistematização que a humanidade fez, que é a ciência. E isso tem um papel na vida cotidiana decisivo, porque isso possibilita que os indivíduos, né, ao trabalharem conjuntamente, eles sejam capazes de fazer operações de fato complementares, que um entende o que o outro está fazendo de algum modo. Tranquilo? Tá? Então, esse não é a única função social que a ciência tem outras funções, mas essa é uma função extremamente importante. Yes? Veja, mas da mesma forma que você tem que organizar a consciência da humanidade, nesse sentido de conhecer o que é indispensável para viver uma determinada vida cotidiana, você tem que fazer com as emoções também. Porque os indivíduos só são capazes de estabelecer as relações sociais e de trabalharem conjuntamente se eles forem capazes de ter emoções não idênticas, são indivíduos, obviamente, mas que sejam emoções mais ou menos no mesmo patamar. E o resultado disso, veja, é que você tem que ter um complexo social que se encarregue de transmitir para os indivíduos em cada momento histórico um determinado patamar afetivo, um determinado patamar emocional. Uma das funções sociais da obra de arte é essa. Uma das funções sociais que a obra de arte tem é fazer com que os indivíduos tenham acesso ao desenvolvimento afetivo, emocional necessário para você viver em cada momento histórico. Eu já vou dizer para vocês como é que isso funciona. Percebe? Mas uma das funções da obra de arte é isso. Tal como a ciência, veja, não é a única função da ciência, tá certo? Não é só isso que a ciência faz. Mas tal como a ciência é o complexo que transmite para os indivíduos na vida cotidiana esse conhecimento que a gente tem para viver nessa vida cotidiana, para produzir nessa vida cotidiana, a arte vai fazer isso do ponto de vista afetivo. Tranquilo? Yes? Como é que a arte faz isso? É legal para legal. Ah, isso é bonito. Veja. Se a gente pegar dois extremos, então você pega o conhecimento científico tipo matemática, a lei da gravitação universal do Newton, lembra? Matéria atrai matéria na razão direta das massas, razão inversa do quadrado das distâncias. Isso. Se você pegar isso, veja, isso é expresso numa equação matemática, e isso independe de qualquer emoção humana. Você pode gostar, não gostar, você querer, não querer, tá certo? Está lá, ó, tá certo? Matéria atrai matéria nesta razão e nessa razão inversa, e está dado e acabou, tá certo? Não tem perrex, tá certo? Mas se você pegar num outro ponto, num outro extremo, você tem um conhecimento que é puramente afetivo, que é a emoção. Aquela coisa assim, a capacidade de sentir emoção. Então a gente está falando de dois extremos, você tem uma série de mediações e misturas no meio, tá certo? Dois extremos, né? Pura capacidade de sentir emoção, a emoção no seu estado mais puro, tá certo? Naquele momento em que pensar racionalmente fica em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, você é a emoção mais pura. Veja, a função da obra de arte é possibilitar aos indivíduos experimentarem este patamar de emoção no seu estado mais puro, de tal forma que quando você volta para a vida cotidiana, você viveu uma emoção tão intensa, uma emoção tão grande, uma emoção tão profunda, que quando você volta para a vida cotidiana, você não sente mais a vida cotidiana da mesma forma. Você já não é mais a mesma pessoa. Essa emoção, é esse processo em que a emoção provoca uma elevação da relação do indivíduo com o mundo no qual ele vive, o Lukács chama de catarse estética. Tem a catarse psicológica, ele vai chamar de catarse estética. Veja, o que é uma catarse estética? Vocês todos já passaram, todo mundo já tem, tá certo? Mas o único jeito de falar de uma catarse estética, acho que é contar dela, não tem outra saída, né? Narrar para vocês. Mas claro que todo mundo já passou por isso e é uma experiência sobre a qual a gente fala, mas é uma experiência intransferível. Você sente a emoção, você pode até descrever a emoção, falar da emoção, tratar da emoção, mas o que você está transmitindo para o indivíduo não provoca no indivíduo outra catarse estética.
O indivíduo vai viver a catarse estética dele. É sempre um processo muito individual. Quando você tem, por exemplo, um belíssimo show de rock, uma belíssima apresentação de uma orquestra sinfônica, né, as pessoas ficam profundamente emocionadas, todas no mesmo momento, a partir do mesmo objeto, mas cada uma tem uma catarse estética própria, tá certo? Você pode ter uma catarse estética que acontece simultaneamente em milhares de indivíduos, mas cada uma é um processo singular, a pessoa sente algo referente àquele objeto, tá certo? Mas algo particular, específico, né? E isso tem a ver com o que o indivíduo é emocionalmente. Já vou melhorar isso para vocês. Então veja, como é que isso acontece? Deixa eu contar um caso para vocês, vou ficar emocionado. Vou contar um caso para vocês terem ideia e depois eu tento tratar um pouco disso. Veja, quando eu era muito menino, eu tinha 17 para 18 anos de idade, mais ou menos, eu vi uma situação na vida muito legal, muito, aqueles acasos, mas acasos super legais, né? Eu era estudante na Universidade Americana, aí eu entrei no Grêmio naquele momento, era a guerra do Vietnã, renúncia do Nixon, eu fui para o Grêmio com uma proposta, a gente fazer algo, né, algo contra a guerra do Vietnã, eu perdi a bolsa no dia seguinte, tá certo? A reunião foi às 4 da tarde, às 9 horas da manhã tinha uma cartinha, né, no meu quarto, dizendo que infelizmente por problemas administrativos a universidade não poderia honrar a bolsa que tinha dado para mim, e me devolvia o dinheiro da bolsa e mais a tuition que meu pai tinha pago. Isso era uma fortuna naquela época. Imagine, isso deve ter sido em 74, 73 para 74, 73 para 74, eu saí com um cheque de $2.200, era uma fortuna, era algo, sabe lá eu, $12 mil, $10 mil, era uma fortuna, certo? Mas eu tinha perdido todos os meus documentos, todos, eu tinha estava na viagem de carona para São Francisco, eu saí do carro e deixei minha bolsa, eu perdi tudo. Não tinha nenhum documento, passaporte, nada, tá certo? Então eu não tinha nenhum documento para provar que eu era o Sérgio Lessa do cheque, eu não tinha como tirar o cheque, eu não tinha um centavo no bolso, era final do mês, eu estava esperando sair, meu pai mandar o dinheiro, chegava pelo banco e tal, não tinha nada. Então eu vendi uma bicicleta que eu tinha, deu, sabe lá, dinheiro para pagar a passagem de um ônibus até Los Angeles, que tinha um consulado brasileiro lá, e eu falei, vou chegar no consulado com o cheque e vou resolver o problema, tá certo? Não tem erro. Bom, cheguei no consulado, sem documento para provar quem eu era. Eu já estava um ano e tanto sem falar português, então meu português não funcionava mais. Né? Lembro que naquela época a gente nem falava por telefone, que era muito caro, né? E tudo era carta, não tinha nem internet. Então eu fiquei sem falar português, então eu não sabia falar português. Né? Entrava português, traduzia para o inglês, respondia em inglês, traduzia para o português e respondia, tá certo? Não funcionava, eu sonhava em inglês, era engraçado isso. Então, eu cheguei lá e aí o pessoal falou, não podemos fazer nada, tem que esperar que teu pai mande um documento para a gente poder, enfim, reconhecer que você como brasileiro, e a partir daí ir no banco, pegar o dinheiro e tudo mais. Só que para mandar o documento para lá demorava uma semana, porque era correio, não tinha nada mais rápido do que correio, tá certo? Era uma semana. Então meu pai colocou, né, eu entrei em contato com ele, claro, no dia seguinte ele colocou minha certidão de nascimento, que era o único documento que tinha no Brasil, né, colocou no correio, ia demorar uma semana para chegar, e eu tinha $5 no bolso, tá certo? $5 naquele momento dava para fazer um lanche no Kentucky Fried Chicken, no McDonald's, Jack in the Box, não dava para fazer muito mais do que isso. Então eu voltei para a rodoviária, eu estava com duas daquelas sacolas de soldado americano, uma e meia era de livro, né? E meia era de roupa, tá certo? Trouxe livro para Dedéu. Né? Tu livro vagabundo, né? Mas tinha algumas coisas boas de Aristóteles, Platão, mas livro vagabundo que não acabava mais. Eu não tinha ideia do que era, né? Tá começando, é uma loucura. Você pega o que eu trouxe de chorar e dar risada. Aí eu deixei lá naqueles lockers que tinha lá na rodoviária, e eu vi que tinha um cinema em frente à rodoviária que passava filme a noite inteira. 2 filmes. Lady Sing the Blues, que é da Billie Holiday, é lindo, né? Fiquei apaixonado pela Billie Holiday, até hoje sou apaixonado pela Billie Holiday. O filme é muito bonito. E um outro chamava Downhill Racer, com Robert Redford, uma bosta de filme, né? Mas, né? Então eu assisti, então eu falei, bom, eu vou dormir lá, tá certo? Eu pago $1,50, entro e durmo lá. Então eu comecei a dormir no cinema, tá certo? De dia eu tocava a flauta transversal, eu ia em frente ao museu, tocava a flauta transversal, os caras jogavam moedinha, tá certo? Como eles achavam que era estudante de arte, hoje não é assim, mas naquele momento estudante de arte entrava de graça nos museus. Era algo informal, mas todo mundo entrava. Então eu tocava, o que dava $5, $6, que era o que eu precisava para comer e para pagar o cinema, eu entrava no museu e ia ver o museu, tá certo? E aí eu cheguei no museu e vi aquele quadro que está lá, ó, que está na parede, tá vendo ali, ó?
aquele mais à esquerda ali, que é isso, tá certo? Que chama H de Saint-Lazare, a estação de São Lázaro, em Paris. E eu fiquei profundamente emocionado. Aquela coisa assim, nossa, né? Que coisa, tá certo? Profundamente emocionado. Mas só emocionado, tá certo? Puxa vida, né? Bom, passei a semana, foram 1000 aventuras. Um dia eu conto para vocês, dormi embaixo de carro, dormi em comunidade hippie, tá certo? Foi uma semana maravilhosa, tá certo? Uma semana, meu pai aqui apavorado, né? Acho que meu filho, foi uma semana aí que foi a melhor semana minha nos Estados Unidos, foi genial, tá certo? Mas claro, passei fome, não tinha comida, tá certo? Mas foi muito, puta, eu fiz coisas incríveis, né? E eu tenho tudo isso escrito, que eu fazia diário eu tenho tudo isso escrito, todo dia eu escrevia, tá certo? Tem tudo isso, foi muito gostoso, a semana foi incrível. E aí, bom, finalmente chega o documento do meu pai, eu pego, vou no banco, $2.200, já multimilhardário, né? Comprei, que meu pai ele adorava queijo Roquefort, comprei 2 quilos de queijo Roquefort francês, era um pedaço assim de queijo, 5 champanhe francês, que ele adorava champanhe francês, voltei para casa com $2.100 e tantos, tá certo? Com 5 quilos de Roquefort e 5 champanhe, 2 quilos de Roquefort, 5 champanhe francês. Meu pai falou, filho, por que você não comprou coisa lá? Naquela época, né, comprar coisa nos Estados Unidos era comprar aparelho de som, sabe aquelas coisas? Você não comprou, rapaz, tá aí pensado para comprar, entendeu? Tá lá, não tá nem aí, né? Bom, cheguei em casa, tá certo? A vida passa, vou para São Paulo, tenho minha primeira esposa, separo, né? Depois conheço Cristina, ficamos juntos, tá certo? Começamos a militar, aquela história toda. Depois, né, nasce o primeiro filho, a gente muda para João Pessoa. Né? Aí não dá certo, João Pessoa voltando para casa do meu pai em Campinas, tá certo? E aí depois entro na UFAL, então veja que a história passou, tá certo? André já está com, sabe, ele é 10, 11 anos de idade. E aí eu tive um trabalho aceito no congresso em Paris, tá? Numa revista francesa que chama Marx Actuel, que naquela época era uma revista marxista boa, hoje está muito ruim, sabe? Uns caras dando uma recuada feia. Mas naquela época era uma revista importante, não estava que tinha de marxista, etc, né? Eu fui para lá. E aí, quando eu cheguei lá com o André, eu falei, olha André, né? O André era menininho, 10, 11 anos de idade. Olha André, eu vou te apresentar Paris, vamos fazer tudo que você quiser, mas tem 2 coisas que você vai ter que fazer comigo. Eu vou te apresentar o Rodin, que é um museu lindo, né? As estátuas, tudo. E eu vou te apresentar Van Gogh. Nós vamos no Museu d'Orsay, no Museu d'Orsay, para te mostrar Van Gogh. E aí, bom, andei com o André, fomos no congresso, o André dormiu no congresso, claro, nós tentamos fazer uma palestra, ele dormiu no meu colo, tá certo? Foi super gostoso. E aí fomos lá no Rodin, o André fiquei impressionado disso, o André ficou encantado pelo pensador, sabe o pensador do Rodin? Ficou encantado pelo pensador, né? Ficou olhando aquela carinha dele até hoje. E aí fomos ver o Van Gogh. Hoje não é assim, né? Os museus ficaram muito comerciais, então agora o Van Gogh, você entra no dorsal, o Van Gogh está logo de cara, que todo mundo vai ver o Van Gogh, sabe? Então já chega rápido, uma coisa. Mas naquela época o Van Gogh era muito legal, ele ficava bem atrás do museu. O Museu d'Orsay é uma antiga estação de trem, então ele é comprido. A plataforma do trem é onde a gente anda, e aonde tem os trilhos, eles fizeram as alas em que eles vão fazendo a exposição. E o Van Gogh ficava, você andava toda a estação de trem, e lá atrás você subia 3 andares, e lá em cima tinha todos os impressionistas, e aí o Van Gogh. E o Van Gogh era uma salinha, a minha memória posso estar enganada, mas era uma salinha pouca coisa maior do que essa sala da gente aqui, e tinha uns 20 quadros do Van Gogh, assim, pendurados alto, não dava reflexo, muito legal, sabe? E aí, quando a gente estava andando lá no D'Orsay, eu comecei a falar, puxa, meio que para despertar o André. Puxa, André, a primeira vez que eu tive uma emoção com um quadro, eu estava em Los Angeles, aí contei com o André a história inteira, e era um quadro Lagar de Saint-Lazare, eu morro de vontade de voltar para Los Angeles, de ver esse quadro de novo, vai ser uma puta emoção, e quando eu estou chegando lá, o quadro está na altura do meu olho, assim, tá certo? Aí eu estou chorando agora, 20 anos depois, tá certo? Foi aquela emoção, uma coisa incontida, né? Falei, André, o quadro, né? E o ar, tá certo? Aquela coisa, né? E veio, assim, sabe lá, todo o estoque de emoção que você tem em você, né? As alegrias, a tristeza que você vive, aquela coisa, né? O mundo desaparece, né? É você, a emoção, o quadro, tá certo? O André, muitos anos depois, conversando com ele, alguns anos depois, eu falei, o André, você lembra disso, né? Falou, claro, que mico, pai. Depois, tá certo? Ele estava do outro lado da sala do Van Gogh, me olhando com uma carinha, assim, sabe? Eu tinha uma expressão muito ele, sabe? Muito ele, né?
muito carinho, assim, a expressão dele, a primeira vez que ele foi tirar fotografia para fazer documento, era aquela maquininha lambe-lambe, sabe? E aí o cara colocou ele sentado num banquinho, e a hora que o cara assim, ele começou a chorar, né, aquela coisa. Falei, não, André, aí eu tirei a fotografia, né? E aí ele viu, aí ele sentou, mas ele tirou a fotografia com uma cara assim, a expressão que ele estava olhando para mim é com essa carinha, sabe? Que diabo está acontecendo com aquele idiota ali, né? E aí, né, claro, aí eu não consegui nem mais ver Van Gogh, mais nada, né? Eu fiquei dias, né, que eu estava completamente mexido pela emoção, não tinha outra coisa, né? Eu estava em Paris com o André, levando para um lugar ou outro, mas eu podia ver a coisa mais bonita que tivesse, que não tinha mais nada, né? Você estava completamente tomado por aquilo, né? E aí, claro, aí quando eu voltei para a vida cotidiana, quer dizer, quando você volta, veja, você tem uma emoção tão incrível, tão primeiro, que você quer ter outra, tá certo? É uma coisa que você passa, você fala, puta merda, né? Que coisa incrível que a vida dá, né? E em segundo lugar, todas as outras grandes emoções da vida, que você achava que era o topo da emoção, ganham uma escala nova, percebe? Você passa a enxergar toda a tua vida, né, do ponto de vista afetivo, emocional, você passa a enxergar numa escala nova, porque você tem uma qualidade nova que você não tinha, né? E a partir daí você começa, então agora, tá certo, eu já sei que é com quadro, no meu caso é quadro, tá certo, é pintura, essa coisa que me dá emoção, e aí você começa de fato a desenvolver uma sensibilidade, um mecanismo para você ter emoções dessa ordem. E você vai ter emoções dessa hora, claro, né? Então, por que eu gosto tanto de Vernis, de Rembrandt? Né? Porque, claro, eu já sei a emoção que eu quero ter, tá certo? A experiência que eu quero reviver, eu sei como é que é, né? Então você se prepara, tá certo? Você vai lá e é lindo, né? Às vezes tem, às vezes não, mas quando tem uma coisa maravilhosa, né? Você vê uma coisa e fica, né? E aí gera uma necessidade nova, você não consegue mais viver sem isso, né? Você não dá mais para viver sem, sabe? É uma coisa assim, você sente falta, você quer, né? Você, sabe? Puta, que vontade de ver um quadro bonito, que vontade de um museu bom, que vontade, né? É uma coisa que mobiliza muito emocionalmente a gente, né? Depois na vida eu tive mais, acho que 2 grandes emoções nessa ordem, né? Foi quando as crianças nasceram, né? Quando o André nasceu e quando a Aninha nasceu, nossa, é uma coisa, entendeu? Que você pega aquele pirralhinho, aquela pirralhinha, coloca no colo, caceta, né? Aquela coisa, de novo, sabe? Então, veja, a função da obra de arte é essa, percebe? Você pega o indivíduo e você possibilita o indivíduo ele ter uma emoção tão intensa, tão, que quando você volta para a vida cotidiana, você já não é mais o mesmo, e você tem uma sensibilidade, você tem uma capacidade de sentir o mundo muito diferente. Portanto, as escolhas que você faz mudam. Portanto, a objetivação se altera. E a sociedade precisa que todo mundo opere na vida cotidiana num patamar afetivo mais ou menos semelhante. Nunca igual, tá certo? Mais ou menos semelhante, para que as pessoas objetivem algo mais ou menos semelhante, mais ou menos naquele patamar que a reprodução social daquele momento histórico precisa. Então, se você tem uma sociedade mais alienada, ela vai embrutecer afetivamente os indivíduos. Então, ela vai fazer uma obra de arte, que a rigor não é obra de arte, mas que faz o processo inverso. Então você faz as músicas mais perreca, você faz para rebaixar o nível de consciência dos indivíduos, o ritmo passa a ser praticamente tudo, que isso é o nível de musicalidade mais rebaixado do ponto de vista humano, né? Não quer dizer que o ritmo seja uma coisa linda, obviamente que tá certo? Mas quando você tem uma música que a única coisa que tem é ritmo, e a melodia se repete mecanicamente, infinitamente, veja, esse é um nível de sensibilidade mais primitivo, mais rebaixado, né? Que a sociedade capitalista precisa rebaixar a afetividade dos indivíduos e tal, para ser capaz de viver nessa desumanidade toda e reproduzir essa desumanidade toda. Então, a função que a obra de arte tem, percebe, é jogar os indivíduos para frente, do ponto de vista afetivo. Quando você tem uma sociedade muito alienada, você tem que rebaixar a produção artística, você tem que impedir a produção artística. Tal como você tem que impedir a produção científica, a produção filosófica, etc., para não deixar que as pessoas tenham consciência, né, do nível de alienação que vivem. Percebe? Então, veja, para que a sociedade possa operar isso, surge esse complexo chamado obra de arte, chamado complexo estético. Veja, e como é que isto vai sendo produzido? Como a catarse estética é necessariamente um processo individual, tranquilo dizer isso? Tá? Claro que é historicamente determinado, socialmente determinado,
né? A gente só pode ter as emoções com Rembrandt, Vermeer, etc., porque a gente vive num mundo burguês que é herdeiro dessa tradução toda. Tá certo? Não daria para ter Rembrandt e Vermeer na Grécia, por exemplo. Lá dá para ter as tragédias, mas não dá para ter, percebe? Então, claro que é determinado historicamente, mas é um processo essencialmente individual, determinado historicamente, mas essencialmente individual. Cada indivíduo tem a sua catarse estética própria, porque a catarse estética acontece a partir do estoque, isso é piada, né? Mas do estoque afetivo que o indivíduo tem, da vivência afetiva que o indivíduo acumulou. Esse é o elemento imediato, percebe? E aí, claro, tem gente que é música, tem gente que é pintura, tem gente que é escultura, tem gente que é arquitetura, né? E tem gente que é um tipo de música, outro tipo de música, um tipo de pintura, outro tipo de pintura, você não tem. Agora, você tem uma média, né? Cada momento histórico, a sociedade humana tem obras de arte que tipicamente cumprem a função de obra de arte. Então, entre a gente, por exemplo, Bach, Beethoven, Mozart, tá certo? Né? Sabe lá, eu no rock, Pink Floyd, tá certo? Se você pegar né, entre os grandes pintores, vai estar Rembrandt, Vermeer, tá certo? Então você tem um certo padrão, mas isso não quer dizer que necessariamente seja assim por todos. E às vezes você tem um artista medíocre que é capaz de fazer uma grande obra de arte. Então às vezes você vê, né, por exemplo, você vê um quadro lindíssimo, que foi a única coisa que o cara fez na vida, ele fez um quadro lindíssimo. Né? A média da produção dele não foi, mas ele foi capaz de fazer um. Né? E às vezes você tem grandes artistas que fazem coisas horríveis. Né? Tem música do Bach que é horror, tem música do Beethoven que é horror, tá certo? Que nem se toca porque é ruim mesmo. Né? Então, você percebe, é um processo muito individual. E nisso, veja, né, por que isso é assim? A obra artística é sempre muito individualizada. Mesmo quando você tem os Beatles, por exemplo, tá certo? Claro, os Beatles eram os Beatles, né? Mas quem de fato compunha ali era o Lennon e o Paul. Eles eram que faziam a maior parte. Né? Mas eram os Beatles, né? Não era, se tira um deles já não é a mesma coisa, tá certo? Aquela totalidade. Mas, né? Agora, na maior parte das vezes, a obra de arte é fundamentalmente individual. Pega Balzac, Flaubert, Zola, Tolstói, Dostoiévski, Romance, pega os pintores, né? É fundamentalmente individual, porque é um processo que tem que passar pela mediação das individualidades, percebe? Então você vai ter que, na maior parte das vezes, a obra de arte, o processo de criação é muito individualizado, é fundamentalmente individual. E não tem nada de individualismo burguês, percebe? Não é isso, tá? É porque, de fato, esse é um processo de objetivação que tem que ter uma qualidade que só se realiza por uma mediação muito particular da vivência afetiva que o indivíduo tem. Melhorou? Então você percebe como uma coisa conecta com a outra, né? Chega a um determinado momento, chega a um determinado momento que a gente não é capaz de separar nitidamente o pensamento, o conhecimento do mundo que vem pela arte, do conhecimento do mundo que vem pela ciência, pela filosofia, por exemplo. Chega um determinado que essa coisa se sobrepõe. Quando você está fazendo filosofia, você não está fazendo obra de arte. Quando você está fazendo obra, você não está fazendo filosofia. Mas tem passagens do Hegel que é uma obra de arte. Tem diálogos do Platão, que é uma obra de arte. É impossível você ler sem ficar profundamente emocionado. Mas a função dele, primeira, não é ser obra de arte, mas ganhou essa dimensão, percebe? E tem obra de arte que não é obra de arte, mas ela provoca uma tal emoção que tem um impacto na relação do mundo que tem impacto na filosofia. Ou seja, duas perguntas. Se você pega assim, tipo, uma criança pequena que não teve ainda essa carga de objetivação e exteriorização para se construir e tal, como é que isso vai explicar essa diferença entre música, uma criança com música, outra com pintura? Olha, isso é uma coisa muito confusa, tá certo? O Lukács diria para você o seguinte: desde o primeiro momento da vida do indivíduo, ele está fazendo escolha. E muito pequenininho, você já está fazendo escolha. Mas essa é uma resposta muito, muito ruim, tá certo? Falta coisa. Veja, na medida em que, de um lado, está desenvolvendo a medicina, a biologia, etc., começa a ficar cada vez mais claro que você tem uma conexão, não é fusão, nem é redução, tá certo? Mas você tem uma conexão muito grande entre emoção e vida biológica. Deixa eu dizer para você assim, obviamente, por exemplo, que a catarse estética não é um processo nem biológico, nem químico, nem físico,
Mas claro que provoca emoções que provocam transformações químicas e físicas no cérebro, óbvio, tá certo? A gente entender este processo permite a gente entender um pouco melhor como é que vai formando essa base primeira da personalidade sobre a qual as individualidades vão se desenvolver. Eu conheço muito pouco isso, nunca estudei isso para valer. Eu tenho uma irmã que trabalha um pouco com isso, com alguns investigadores que são muito pouco aceitos pela ciência estabelecida, mas que parece que são caras muito sérios, tá certo? Tem uns estudos, segundo esses caras, tem uns estudos que é assim, ó, você faz um estudo da conexão neurológica de uma criança 4, 5 anos de idade, que mora num centro urbano e que mora num campo. E a base neurológica é muito diferente. Veja, como é que monta uma base neurológica diferente, conexões neurológicas diferentes, numa criança que vive na cidade e que vive no campo? Porque, veja, a gente nasce com essa conexão neurológica não pronta ainda, lembra? Todo o processo de mielinização não está pronto, né? Então, por que a gente demora a aprender a falar, aprender a andar, etc? Porque você tem um processo de amadurecimento de todo o sistema neurológico que se dá fora do útero, portanto se dá no ambiente social. E tudo indica que os estímulos que uma criança tem num ambiente social urbano faz com que você tenha uma determinada base neurológica. No campo, outra base neurológica. O que vai dar indivíduos com personalidades diferentes. O camponês é um cara mais tranquilo, é um cara mais calmo, é um cara mais paciente. Na cidade a criança é mais não, o indivíduo é mais inquieto, etc, etc. Parece que tem algo a ver nesse sentido. Tá certo? Então, pode ser que a gente tenha um processo de início da formação dessa base neurológica, que depois vai servir para as emoções, etc, etc. Pode ser que a gente tenha esse processo começando dentro do útero. E isto pode ser que seja um processo muito mais rico de interação do que a gente é naturalmente, da nossa base natural, do que a gente é social. Pode ser que tenha uma interação muito mais rica do que a gente imagina, do que a gente conhece hoje. Percebe? Mas de fato é uma coisa que, tanto quanto eu saiba, a gente não tem um jeito de explicar por que esse indivíduo é assim, aquele indivíduo é assado. Tá certo? Tudo indica que tem algum processo que começa muito cedo no nascimento, se não dentro do útero. Mas eu não conheço nada mais profundo, é provável que não tenha. É, que me leva à segunda pergunta, que é tipo, duas crianças que têm o mesmo pai, a mesma mãe, tá no mesmo meio, com as mesmas experiências. Uma reage de um jeito, outra reage de outro. Mas se a objetivação que a gente vai fazendo e tal, que vai compondo a gente, e elas têm praticamente a mesma objetivação, como é que se tornam tão diferentes? Então, e tipo, como é também que tem as exceções? Uma pessoa que nasceu no campo se comportar como uma da cidade, vice-versa. Claro. Tem alguma coisa de natural tão determinante assim, nesse processo de objetivação? Não pode ter. Veja, eu acho que tem duas questões aí. Primeiro tem a questão do acaso, que a gente nunca tratou, que a gente pode tratar na próxima vez. Tá certo? Porque claro que em todo processo de objetivação, como toda escolha que se faz, em todo processo de esterilização, o acaso intervém. O acaso não é a negação da lei do processo. O acaso é só uma forma especial da lei acontecer em cada momento. Talvez valesse a pena fazer uma discussão dessa na próxima vez que a gente se encontrar. A outra questão que tem, veja, é que o indivíduo de fato faz escolha. Então, às vezes você pega, por exemplo, gêmeos univitelíneos, então, que tem, tá certo, o mesmo DNA, um DNA com diferenças muito pequenas, são indivíduos muito parecidos, que nasce um primeiro do que o outro. Algumas vezes, eu nunca sei, agora eu vou dizer uma coisa que talvez seja completamente mentira, mas tem alguma coisa na minha cabeça que diz que tem um estudo assim, que normalmente o gêmeo que nasce primeiro, tende a ter um comportamento diferente do gêmeo que nasce segundo. Eu não sei se tem isso de verdade, tá certo? Porque eu não me lembro nem de onde eu li isso, mas em algum momento, mas claro que depois, quando eles estão se desenvolvendo, eles não são iguais, eles são o mesmo indivíduo, embora nasceram no mesmo momento, da mesma base biológica, a mesma experiência dos pais, tá certo? Então, tem tudo isso. Mas tem também a outra coisa, que é a escolha que o indivíduo faz. Mas o que é que vai lá? Mas aí que tá, tipo, a escolha diferencia eles dois. Isso. Mas para fazer a escolha, eles tipo, precisaram de outras objetivações anteriores, é isso que eu tô falando. Claro. Então, como é que ele vai fazer uma escolha diferente se a objetivação é a mesma? Assim, mas veja, você nunca tem duas vidas exatamente iguais. Os dois estão chorando, os dois gêmeos estão chorando. Qual a mãe pega primeiro para amamentar? Pronto, começou a diferença.
Percebe? E veja, os dois, vamos imaginar que os dois sejam americanos de uma família média americana. Eles vão ser americanos de uma família média, os dois. Mas claro, não tem diferença, porque são indivíduo e indivíduo. Então, e as experiências começam a se diferenciar muito cedo. Sabe lá eu, um está do lado do berço que sente mais frio, do outro lado que sente menos pronto. Percebe? A reação com a vida já começa diferente. Então você nunca vai ter duas vidas exatamente iguais, né? Sabe lá eu, por uma questão de acaso, se adapta melhor ao processo do leite, tem menos dor de barriga do que o outro, vai embora, tá certo? Aí não tem, né? Um acordou primeiro uma noite, viu um som, ficou assustado, o outro não, pronto, tá certo? Você já começa a inserir coisas na personalidade que vai se desenvolvendo. Então o acaso, porque a experiência da vida cotidiana ela é muito desigual, percebe? Você nunca tem uma coisa tão igualzinha, homogênea assim. Então desde cedo a coisa já vai se desdobrando. Mas no caso também não são só as nossas escolhas que determinam isso, mas as escolhas dos outros. Claro, as escolhas, claro, todas as interações. E até o acaso, né? Até o acaso. Legal, né? Poxa, Diga. e qual seria, nisso que você está falando, a influência das experiências negativas, assim, as emoções negativas, para esse processo de transformação do indivíduo, de sensibilidade? Eu diria para você que basicamente é a mesma coisa, mas as emoções negativas é aquilo que a gente não quer fazer, ou são os traumas, ou são as dores, tá certo? Que você, ao longo da vida, você vai processar de alguma forma, às vezes com catarse psíquica, tá certo? Você tem, né, quando eu fiz psicoterapia, aliás, eu fiz psicanálise, quando eu fiz psicanálise, foi super interessante, eu fiz 2 vezes, é super legal, tem determinados momentos que você vai, você vive processos tão intensos, que determinadas dores desaparecem, some, você não tem mais, né? Eu tinha uma dor aqui, que eu achava que era uma coisa absolutamente normal. Eu vivi tantos anos, eu não me lembro, tá certo? Um belo dia, eu estava fazendo psicanálise aqui com a Vera aqui em Maceió, um belo dia eu estava guiando, eu falei, mas cadê aquela dor? Sumiu, cadê aquele negócio? Que para mim era completamente normal. Sabe, você anda, você sente o pé no chão, tá certo? Você vive, você tem aquela sensação. Para mim fazia parte da vida, não era nenhuma coisa que eu estranhava, era o costumeiro, né? De repente some. Mas, no sentido assim, de se as emoções muito intensas, positivas, nos levam a níveis cada vez maiores. Pode destruir o indivíduo, as negativo, outras claro, né? Eu não entendo do mecanismo disso, mas, por exemplo, né, se você tem um trauma muito forte, você pode desagregar a personalidade do indivíduo, claro, né? E quando você desagrega de vez, quando o indivíduo ele deixa de ter uma unidade na personalidade, não unidade não contraditória, tá certo? Mas quando ele deixa de ter essa unidade, quando a personalidade se fragmenta, o indivíduo está louco. Mas o Lukács chegou a comentar isso ou não? Claro. Mas ele comenta rapidamente, tá certo? Dizendo que, veja, uma individualidade que no contato com o mundo, ela não consegue se construir, não consegue desenvolver a sua unitariedade, sempre complexa, contraditória, desigual, mas não consegue desenvolver essa unitariedade e se fragmenta, a pessoa se destrói socialmente, ele não consegue mais fazer parte do convívio social, ele vira louco. A reação dele já não corresponde mais às relações sociais que estão estabelecidas. Ele fica doente. E aí tem esquizofrenia, aquelas coisas todas. Isso também é menor grau, né? Tipo, pessoas que têm problemas emocionais de, sei lá, se relacionar com outra pessoa, algum trauma, tanto já se lascar na vida. Claro. Sei lá, não sei explicar, Claro. mas vai de graus. Assim. Claro, varia de graus, claro. E você tem, e muitas vezes você tem, por exemplo, você tem determinadas dores, são dores que jogam o indivíduo para frente. Vocês já ouviram falar da história de São Pedro? Que é aquele que o galo canta 3 vezes e ele renega a Cristo? Já viram essa história? Não? A história bíblica, mas é assim, Cristo naquela ceia diz para ele, você Pedro vai me trair. Imagina, nunca, jamais, nem pensar numa coisa dessa. Ele diz, depois que o galo cantar 3 vezes, você vai me trair. Eu nunca, não sei o quê. Bom, aí ele eu não me lembro exatamente das circunstâncias, não lembro a história, mas aí vem os soldados e prendem Cristo, né?
E estão levando, e o galo canta 3 vezes. Aí vem uma mulher e fala, ó, ele é um apóstolo também. E vem um soldado romano em cima dele. E ele diz, eu nunca vi Cristo, nunca vi aquele sujeito. E aí ele se dá conta. Tem um quadro do Caravaggio que tá no Metropolitan, lá em Nova York. Quando vocês forem, vocês não podem deixar de ver. Que é lindo. É o Caravaggio pintando o momento em que Pedro percebe a burrada que faz. Tem o soldado, tem a mulher, né? E é aquele momento que ele fala, putz, nunca mais vou ser assim, sabe aquela coisa? Aquele arrependimento profundo, né? E aí de fato ele vai ser Pedro, sobre o qual eu erigei a sua igreja, lembra? Aquela história, é a pedra sobre a qual, é Pedro, sobre a qual eu construirei minha igreja. Porque de fato ele vira aí o cara que vai defender o cristianismo, etc. Veja, essa dor, esse arrependimento é de tal ordem que consubstancializa, tranquilo? Que torna a substância na personalidade dele uma decisão irrevogável. A minha relação com o mundo é esta. Pronto. Tá certo? Isso está assentado na minha vida. Né? Então, isso vem de onde? Vem de uma dor profunda de ter renegado para defender a sua vida o que ele nunca deveria ter renegado, percebe? Então, as emoções jogam dos dois lados. Né? E os romances, para isso, são geniais, né? Os romances, as obras, elas são geniais, porque você revive essas emoções todas. Né? Você vê, né, assim, não é obrigatório para todo mundo, claro, mas aquele quadro lá do Caravaggio me fez ver, tá certo, a emoção do Pedro. Aí fiquei lembrando de 1000 exemplos de comunistas que passaram, viveram coisas muito parecidas, né? Que quando chega a repressão, seja o momento da luta de classe, o cara recua, e depois o cara se arrepende profundamente, se destrói. Né? Tem são muitas histórias assim. Né? Que o cara, a hora que a coisa aperta, o cara recua, o cara renega, o cara atrai, e o cara acaba se suicidando, porque o cara não consegue mais conviver com ele. Né? E tem outros casos não, né? que passa, sobrevive, entendeu? Né? E que a pessoa se constrói em cima disso. A pessoa sai arrebentada, porém fortalecida, né? É incrível, né? Isso aí, se vocês têm interesse nisso, tem um livro do Semplum lindo, que chama, só tem em espanhol, que chama, não está comigo, ó, que chama, é o último livro que ele publicou, que ele deixou inacabado, ele está escrevendo e ele morreu, chama Vivências, eu posso pegar para vocês depois. Mas é o último livro que ele escreveu, foi publicado, só tem em francês e em espanhol. É lindo, ele conta a experiência de tortura dele. E a experiência da militância na resistência francesa contra os nazistas e tal. É lindo o livro, lindo. E aí você vê um cara que foi torturado, passou tal, como que ele sintetizou esse sofrimento todo na personalidade dele. O trauma não desapareceu, percebe? Mas ele processou isso de tal forma que levou ele para frente, não levou ele para trás. Mas claro que a dor, o sofrimento, a lembrança, né? Ele teve muito afogamento, então para ele ver água, né, tomar chuva, é uma coisa que sempre dava aquele coisa primeiro, e depois ele, não, pera, é só uma chuva, não tem, mas vinha aquela sensação, né, da tortura e tal. Então claro que o trauma ficou, percebe, mas o trauma não destruiu ele acabou em cima disso construindo, não só em cima disso, mas de outro, isso também, obras de arte maravilhosas, romances incríveis. Legal, né? Incrível. E isso que é genial que o Lukács faz. Para mim isso é uma coisa, né? Veja, é incrível. De fato a gente entende como as coisas se articulam, né? E quais são as mediações que a gente vai ter entre a produção da obra de arte, o trabalho. É incrível. Lukács nisso de fato né? A ontologia do Lukács nisso é imbatível, né? Tem 1000 problemas, né? O negócio da União Soviética, como ele entende mesmo a questão dos valores. A Mariana está buscando coisas que parece que são problemas, a gente tem que estudar para ter certeza. Eu não me parece tão certo quanto parece para a Mariana, mas tem coisas aparecendo, sabe? Mas essa coisa que ele pega, olha, a totalidade da humanidade é assim, o ser social é assim, se articula isso, de fato é uma coisa genial, né? Genial. A gente olha para o mundo e começa a entender o mundo. A sensação que eu tinha quando estava estudando a ontologia é que, putz, eu estou entendendo tudo, sabe assim, tudo tem explicação, é só questão da gente estudar. Né? O mundo é assim, dá para entender por quê, sabe? É só questão da gente estudar. Isso de fato é incrível, incrível. O K15 é porreiro. Perguntas cruéis?
Vem cá, o que a gente faz então da próxima vez, que vai ser em setembro, não é isso? Eu tenho uma proposta. Diga lá. Já vai cortar, né? Não, faz aí, ué, a gente discute ao vivo, vai fazer. Eu fiquei interessada quando você falou o negócio do amor. Tem mais alguma coisa para desenvolver? Ah, tem, nossa, tem coisa para dedéu. Mas aí não é tanto Lukács, é mais o Engels. Porque aí o Lukács parte do que o Engels fez, tá certo? Então ele já não vai. Mas tem, claro, fazer essa discussão sobre amor é legal para dedéu. Legal para dedéu. Ah, é incrível essa discussão, porque, veja, o amor surge dentro de uma sociedade de classe, portanto, uma sociedade patriarcal. Então, o amor surge numa relação social em que a mulher já é oprimida e o homem é opressor, e os dois são deformados por isso. Mas é muito legal esse processo, é muito legal, é muito legal. O patriarcalismo é anterior ao amor, né? Mas o amor nasce dentro disso. Então, a capacidade da gente amar é uma capacidade para valer que a gente não aprendeu ainda, a gente tem, mas a sociedade patriarcal, né, condiciona, limita, tá certo, né, o tempo inteiro. Mas é incrível, essa discussão é linda, se querem fazer, podemos. Isso é melhor do que o acaso. É? Tá bom. Então a gente vai pro amor na primeiro encontro. Vocês lembram a data de setembro? Para colocar no vídeo, eu não lembro. Pode rolar o acaso, que eu não vou fazer. A gente faz o seguinte, então, tá certo? É porque o amor leva tudo. Tá certo? O amor leva o tempo inteiro. É, a história de como surge leva o tempo inteiro, entendeu? Aí não tem. Vai tudo, mas depois a gente pega. Depois para pegar uma casa também, que é legal fazer dela. E aí vem Parmênides, Platão, Aristóteles, na história, dá para fazer bem legal. Do acaso, né, por exemplo. A gente pode fazer amor, acaso e alienação. Nossa, tá bom, puta merda, tá certo. Caceta, hein? Tá, vamos ver que tem que ir em cabeça para arrumar tudo isso assim, tá bom. Tá bom, tá certo. Então aí o processo dos próximos 3, tá ótimo. Acho que para entender a ontologia do cara que você escreveu, foi o que eu mais senti na alienação. Fui bem devagarzinho ali para sacar umas coisas. Mas ó, esse é o capítulo mais complicado. São 240 páginas, é o último que ele escreveu. E tem coisas ali de fato que é muito complicado. Complicado assim, é muito difícil de entender, se é que tem complicação de outra ordem. Pode ser que tenha, entendeu? Se é que tem complicação de outra ordem. Mas tem coisas ali que são muito difíceis de escrever, que o texto é muito pouco claro, sabe? Você entende as palavras, mas não entende a frase. Entende as palavras, mas não entende a frase, mas não entende o parágrafo. Sabe? Tem coisas ali muito difíceis, muito difíceis. Eu tenho a impressão que esse vai ser o capítulo que vai demorar mais para a gente separar o joio do trigo, sabe? Falar, olha, isso aqui de fato não dá para a gente compreender porque está na cabeça dele e a gente não entende, isso aqui a gente entende, isso aqui se mantém, isso não mantém, entendeu? Acho que vai demorar mais tempo para a gente fazer. Mas enfim, o que eu posso falar para vocês que é a coisa mais segura, mais tranquila, que eu diria que não tem grandes mistérios, sabe? Dá para fazer. Mas se você for pegar o capítulo inteiro, é uma perdição. Para traduzir agora tem passagens inteiras, assim, pedaços de texto desse tamanho, assim, que você, na hora que você começa a traduzir num limite mesmo, né, você começa a ficar em dúvida, sabe? O que ele está dizendo exatamente, sabe? E às vezes, né, uma nuance aqui, você pode traduzir um verbo assim, um verbo assado, é uma complicação, e aí o texto fica muito inseguro. Mas por causa disso, entendeu? Então quando estava escrevendo alienação ali, você vê que de fato é a coisa mais embromada. Obrigado mesmo. Até a ideologia eu diria que vai mais tranquilo, mas quando entra na alienação, começa a ficar complicado, é verdade. Quer dizer, começa, né? O nível de complicação piora, agrava. Orate, camaradas, paramos por aqui então. Alguém lembra o dia de setembro? É 4 de setembro? Está aqui no celular? Você dá uma olhada? Vai. Sabe o que eu estou pensando? Se for 3 ou 4 de setembro, nós temos um problema. A gente mantém, mas eu mudo. Eu acho que é no final de semana da festa. Eu estou achando que for. Se for, aí a gente cancela a festa, transfere a festa. Paro? Oi? Paro? Para, deixa eu ver a data ali, a gente já deixa no... Dia 3, a festa é dia 2. Dia 3. A reunião é dia 3 e a festa é dia 2. Sexta-feira a reunião? A festa? Não, a festa você disse que era sábado. Dia 2, isso. E dia 3, então não tem problema. Então dia 3, tá certo? Marcamos. Nós falando nesse mesmo horário. Nesse mesmo horário, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, tá certo? Tá certo? Tá certo? Tá certo? Pô, a gente podia até